Creyson, amava a Organização de Montanha, Tabajara. montanha. Porra, Os caras são... eu tinha um aniversário, não, um Natal que eu pedi de presente de Natal o livro do Seu Creyson. Caraca. Caralho! Eu amava o Fanzaço. Seu Creyson. Criança de tudo, não lembro nem que ano que era isso. Aham. Eu sempre Caraca. gostei do show do Tom, eu sempre gostei dessas coisas, mas eu nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça assim de não, vou fazer isso e vai dar certo. Aham. Porque pra mim aquela galera, tipo, são atores, são. A galera tinha alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa que eu não sabia exatamente o que fazer. Uhum. Daí ali com 15 para 16 anos apareceu o CQC Muito bom em também. 2008. E daí o CQC eu comecei a assistir, comecei a gostar e fui procurar na internet coisas do CQC. Legal. E daí eu achei o vídeo de stand-up do Danilo, do Rafinha, do Oscar. E ali eu achei alguma coisa mais interessante, porque não era um cara vestido de personagem, não era um cara vestido de... interpretando nada, era um cara, era ele, era o Rafinha Bastos, ele mesmo, contando umas piadas diferentes, assim, não era piada de português, não era piada de sogra, nada disso. Aham. E aquilo me interessou, aquilo me chamou a atenção, e aí eu comecei a pesquisar mais, assistir muito vídeo, tanto de stand-up brasileiro, fui procurar gringo também com legenda, que eu não manjava de inglês na época. Pô, interessante. Gringo, E- mas por que gringo, assim, entrou no cardápio de pesquisa, vamos dizer assim? Então, porque tinha, na época era o Orkut, né, a rede social, e eu entrei numa Uhum. comunidade de stand-up. Chamava Comédia Ah. Stand-up e Improvisação, inclusive. Nossa, improvisação é muito bom. Cara, E difícil. daí tinha vários comediantes lá, inclusive, né, porque a galera não era tão famosa assim, então tinha muito... Tava trocando ideia lá e mandava volta e meia uns vídeos, e foi... Em 2008 foi o ano que eu comecei, foi o ano que o George Carlin morreu, que é um dos maiores comediantes de todos os tempos. E daí eu fui pesquisar, vi a galera tipo, se comovendo com a morte dele, eu fui pesquisar quem era o cara, e por acaso tinha alguns vídeos dele legendado, e putz, você vai olhar o cara e ele fala assim sobre religião, sobre aborto, sobre... Só assunto leve. Então, temas muito loucos, mas foi o primeiro cara que eu assisti e falei, puta, isso é muito louco. Isso é muito legal. E daí eu comecei depois a escrever algumas coisas, mas eu fiquei tipo uns 3 meses só escrevendo piada pra mim mesmo. E daí teve um Interessante. dia que eu falei, vou procurar um lugar pra fazer. Aí eu procurei em Curitiba e achei o Santa Comédia, que era uma noite que tinha de segunda-feira num bar aqui. Mandei mensagem pra galera lá no Orkut ainda e marcaram um dia pra eu fazer. Daí eu fui lá no bar e fiz, primeira vez. Pô, mas... Caraca, mano. Sabe o que eu na fiquei cara curioso? E na coragem. Pois é, cara. É. Porque eu pensei assim, pô, eu tava fazendo piada pra mim, mas você não pensou, tipo, deixa eu chamar minha irmã ali, minha tia, sei lá, pra contar, pra ver o que acontece? Você foi direto pro palco? Porque, assim, pra mim fazia muito mais sentido eu fazer pra uma plateia do que fazer pra um parente, sabe? Uhum. Eu cheguei a mostrar alguns textos para uns tios meus, se não me engano, assim, que eram mais ligados com humor e tal, mas não sei, o palco me parecia fazer mais sentido, assim, não tive muita dúvida em relação a isso, muito estranho, assim. É que também, assim, os amigos e os parentes tendem a gostar de qualquer coisa que você vai fazer, né? Em teoria. Mas eu não tinha senso crítico também na época. Eu muito não novo. tinha isso de, os estranhos não vão rir e a minha mãe vai rir. Pra mim, eu não tinha vontade de contar, tipo, testar antes. Eu tinha vontade de fazer o stand-up, sentir como é que era mesmo. Entendi. E foi uma coisa meio sem pensar, assim. Eu mandei, na época, eu tinha que mandar... Você mandava o texto pra galera, porque não era uma época que tinha pouco show, você não filmava, você não fazia nada. Então, você tinha que mandar o texto... E daí, se eles aprovassem o seu texto, aí eles te chamavam pra... Daí marcavam um open mic. Aí, se não aprovasse, pegava o seu texto e vendia pra outro. Caralho. Imagina. Tá ruim o texto. Tava fazendo milhares de reais. Pô. Cara, que doideira. Mano, isso é bem louco, cara, porque eu, por exemplo, eu lembro que eu era muito introvertido lá antes dos meus 15, aí depois dos meus 15 na faculdade. Era mesmo. Lá pros 18. Eu comecei a me tornar totalmente extrovertido, doido, fazer brincadeira. Só que eu não conseguia... Depois que me conheceu, que ele começou a ficar mais soltinho. Na verdade, quando Gordinho, parabéns.
Mudando a vida de pessoas, parabéns. Pois é, o Edinho, ele, na verdade, ele me ensinou umas merdas. Não vou nem falar no ao vivo porque a mulher dele tá vendo aqui. Não é não, Pet? Mas, enfim. Isso é verdade. Aí, cara, eu fiquei pensando assim, pô, eu nunca me imaginei num palco, mas eu lembrava que tinha alguns amigos meus que falavam, cara, você já pensou em fazer isso, de stand-up e tal? Mas eu, sei lá, cara, eu sei que talvez tenha ainda aquele sentido de, tipo, você tem que ter o... Você acha que não tem que ter o, sei lá, você tem que ter o dom, tem que ter algum tipo de gatilho, tipo de você mesmo pra você conseguir fazer humor num palco pras pessoas? Ou você acha que qualquer pessoa conseguiria? Eu acho que qualquer pessoa que se aplicar e quiser mesmo, eu acho que consegue. Você ser excepcional ou você conseguir simplesmente ir lá e fazer, acho que são coisas diferentes, mas se você quiser, se você tiver vontade e se interessar de verdade em aprender a fazer, eu acho que você consegue. Agora, isso de te dar esse clique de você querer fazer, aí eu acho que é comum os comediantes serem pessoas antes da comédia muito mais introspectivos e tímidos, porque eu acho que a gente, tipo, nós tímidos, a gente observa mais, a comédia é muito também da observação das pessoas, da sociedade, então enquanto os outros estão falando, a gente está ouvindo, a gente está observando. E isso eu acho que ajuda na comédia, principalmente no começo. Cara, e eu acho também, cara, que os humoristas, os comediantes, eles são muito inteligentes, cara. Pra você pegar um feeling e jogar, pô, o cara tem que ter um raciocínio muito rápido ali, tá ligado? Na hora, com certeza. A prática ajuda muito, você vai pegando muita prática conforme vai fazendo ali, porque o palco, não sei se vocês tocam alguma coisa de instrumento. Eu toco violão e carrom. Eu quase toquei violão uma vez, mas eu já subi no palco. Mas, por exemplo, violão, você pratica ele em casa até você ficar bom, e aí, quando você ficar bom, você vai tocar para um público, ou você vai mostrar para alguém. O stand-up não tem muito como você praticar em casa. Então, imagina todas as suas aulas de violão sempre uma plateia que tá pagando para ver. Então, é meio louco isso. Cara, que engraçado. Não é pra qualquer um não, mano, caralho. Mano, com certeza deve ter perguntado isso pra você, mas é porque eu nunca consegui perguntar isso pra um comediante stand-up, sabe, que tá na área há muito tempo e tal, mas como que foi a sua sensação de subir num palco e começar a contar as piadas que você... e se envolver no contexto? O que você sentiu ali na frente? O que você sentiu depois que saiu do palco? Cara, assim, a sensação posterior, tipo, quando eu desci do palco, foi meio que uma maluquice, assim, tava meio atordoado e tal, e a sensação imediata foi, eu quero fazer de novo. Legal. Foi péssimo, assim, foi péssimo. Vou deixar bem claro, a primeira vez foi terrível. Foi onde? Foi lá no Comédia, né? Foi nesse bar chamado Santa Marta, tem ainda em Curitiba, mas não tem mais stand-up lá, mas era uma noite tradicional, tinha mais de um ano em Curitiba. Uhum. E foi nesse bar, e o bar tava cheio, assim, lotado pra caramba. E eu lembro de uma piada que funcionou muito bem. Uma piada teve a risada. Eu falei, puta, é bizarro você contar um negócio e a galera rir. É viciante. É uma parada viciante você fazer o pessoal rir assim, tá ligado? Eu não vou dizer viciante, porque mesmo quando não vai bem, é legal. Esse vídeo é um corte da Nave Podcast, clica aqui para assistir o papo completo e aqui embaixo separamos o vídeo especialmente para você. Lembrando que nesse canal a gente tem vídeo todos os dias, então aproveita para se inscrever e venha decolar com a gente.